Se você já passou pela Avenida Leste-Oeste, já deve ter se deparado com uma cruz de aproximadamente 3 metros de altura no canteiro central. Mas o mais intrigante não é a cruz em si, mas toda a história por detrás desse monumento. E é exatamente isso que irei compartilhar com vocês. Ei, se você aprecia esse trabalho histórico, curta esse vídeo, comente se você sabia dessa história e compartilhe para os familiares e amigos. A misteriosa cruz está instalada nas proximidades da residência 2436, na Avenida Presidente Castelo Branco, popularmente conhecido como Leste-Oeste. O que você deve saber é que essa mesma cruz existia antes, porém de madeira, poucos metros distante. Depois, com as reformas que foram acontecendo na Avenida Leste-Oeste, ela foi se afastando do local de origem e se tornando uma cruz de concreto, graças às contribuições dos moradores. Porém, antes de entender essa história, você tem que entender o contexto da época que ela surgiu. A Avenida Presidente Castelo Branco, construída na década de 70, é uma avenida que faz a ligação entre zona leste de Fortaleza até a zona oeste. Daí se apelidou-se a chamar Avenida Leste-Oeste. A zona mais qualificada de infraestrutura e iluminação, sentido centro. Já a zona oeste de Fortaleza, ela foi um pouco esquecida pelas autoridades e a iluminação era péssima. Isso eu tô falando há décadas atrás. Hoje em dia, ainda existe trecho da Avenida Leste-Oeste que a iluminação é muito fraca. Nesse contexto de avenida, onde não tinha iluminação suficiente, via precisava de reforma, onde não tinha sinalização de trânsito, e é nesse contexto que surgiu a famosa cruz no canteiro central da Avenida Leste-Oeste. Por conta de muitos acidentes ter acontecido nesse trecho, e alguns acidentes fatais, os moradores, supridos da religiosidade católica, resolveram colocar uma cruz, pedir intervenção divina para a proteção dos moradores e de quem transitasse ali na avenida, já que era praticamente comum um acidente nesse local. Com o tempo e o desenvolvimento da zona oeste de Fortaleza e as reformas estruturais na avenida, foram se colocando sinalizações, foram reformando o canteiro central, foram reformando a pista e etc. Assim, diminuindo gradativamente a quantidade de acidentes na Avenida Leste-Oeste. Hoje, quem passa naquele trecho ainda vai se deparar com essa cruz, que antigamente era de madeira e agora é de concreto. E essa cruz é um símbolo religioso e também de memória para aqueles que perderam a vida nesse trajeto. E aí, você sabia dessa história?